Shalom, queridos, tudo bem? Continuando nosso estudo, da onde nós paramos, né? A palavra que foi traduzida para nós, né, como Bereshit, né? A palavra traduzida como não? A palavra é Bereshit, que foi traduzida para nós como no princípio ou no princípio, né? Mas uma tradução mais fiel, ela ficaria em um princípio, porque por causa do artigo, né? Bereshit não tem artigo ali, então não define como no princípio como o primeiro princípio. Então os nossos sábios eles nos dizem que houve 7 princípios antes, houve um princípio antes. Então são 7 coisas que o Eterno criou antes do Gênesis, ou antes do Eterno ter criado o início do universo, ok? Então 7 coisas foram criadas antes. Então a tradução seria em um princípio, dentre outros, ok? É a primeira coisa que foi criada. Então nossos sábios nos ensinam isso, que foi a Torá, a qual foi criada para estabelecer o modus operandi de toda a criação e o estabelecimento da vontade de Hashem nessa realidade. Mais para frente nós vamos ver alguns textos que vão falar sobre Torá e por que nós cremos assim, ok? A segunda é o trono da glória, né? O local de onde provém toda a emanação de Hashem. Terceiro vem a Teshuvá, arrependimento, né? Sem a qual o mundo não se sustentaria. O inferno, né? Que representa a justiça divina. O Gan Eden, o paraíso, né? Que é o mérito do tzadik, ou dos tzadik, que é dos justos, né? O nome do Mashiach, também, a quem tudo será dado. E por último, o templo sagrado, aonde representa a habitação do Criador no meio do seu povo, ok? O templo sagrado, que é o templo o templo feito em Jerusalém, é uma cópia do templo que há nos céus, ok? O Talmud da Babilônia, ele vem nos falando que no princípio, conforme Gênesis 1, não é o princípio. Então aqui há um comentário ali, né? Por causa do artigo. Então ele vem falando que seria não seria escrito Bereshit, né? Não com B, mas seria Ba, por causa do artigo. Então ele teria que ter um artigo ali para definir, né? Mas enfim, né? Então não teria muito sentido essa tradução como no princípio, né? Ou no início, mas sim a palavra correta seria em um princípio, né? A palavra hebraica reshit, início, é derivada da palavra rosh, isso quer dizer cabeça, né? Cabeça, princípio, início, né? Que em uma tradução livre significa cabeça, porém este é um termo também utilizado para qualquer tipo de primícias, pois assim como a vida começa pela cabeça, sendo a primeira a sair quando um bebê nasce, o termo rosh, em todas as palavras derivadas deste termo, faz associação com o início, princípio, começo, primeiro e etc. Então os nossos sábios dizem, os nossos sábios falam muito sobre isso, né? Em seu comentário acima, usa desse entendimento sobre a palavra Reshit, que está dentro de Bereshit, para explicar que Hashem criou toda a criação com B, e a primeira coisa Reshit, ok? Segundo nossos sábios, dentre todas as 8 criações anteriores que temos conhecimento, a primeira foi a Torá, conforme listado pelo Talmud. Isto nos ensina que a palavra Bereshit, na verdade, não fala simplesmente do princípio, mas ela nos revela que com a primeira coisa criou Elohim os céus e a terra. Se a primeira coisa é a Torá, podemos ler Gênesis 1:1 da seguinte forma: com a Torá criou Elohim os céus e a terra. Assim como um bom engenheiro
Antes de qualquer projeto, ele cria uma planta e adquire as ferramentas necessárias para a execução de sua obra. Dessa mesma forma, Hashem também criou a planta. De tudo aquilo que ele estava prestes a criar para que pudesse usá-la como ferramenta para dar forma à sua criação, conforme a sua vontade. Tanto a planta quanto a ferramenta, segundo o próprio Tanar, são a Torá. Provérbios 8:22 é um texto bem interessante, queridos. Olha só. Provérbios 8:22 diz assim: Adonai me criou. Aí colocamos ali Torá como reshit do seu curso, como início do seu curso, como as primícias de seus trabalhos na antiguidade. Olha só. O rei Salomão comprova o fato. Ele afirma que a Torá foi adquirida, criada por Hashem no começo de seus caminhos, que alude à criação das criações. O Midrash ensina o seguinte: princípio, Gênesis 1:1. Isto é o que as escrituras se refere quando diz Adonai com sabedoria fundou a terra. Isso quer dizer, com sabedoria, com a Torá fundou a terra, ok? Provérbios 3:19. Isto é, quando o santo bendito seja resolveu criar a terra, consultou a Torá para se basear em sua criação. Como a Torá foi escrita com letras de fogo negro e uma superfície de fogo branco. Midrash, tem um Midrash que fala sobre isso, né, queridos, como a Torá foi escrita, né? Com análise em um versículo do livro de Deuteronômio, teremos uma confirmação de tudo o que foi abordado até então. Olha só, queridos, olha o que esse texto diz. Disse, pois, o Senhor, veio de Sinai, e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos, e a sua mão direita havia para eles o fogo da lei. No meio da palavra reshit, encontramos a palavra esh, que significa fogo. Conforme visto no versículo acima, em hebraico, a palavra esh está associada à palavra dat, a qual pode ser traduzida como lei nesse caso. Queridos, nós vamos parar aqui para não ficar muito comprido e não vamos falar muito sobre Torá, tá? O nosso assunto só demos uma passada aqui para nós vermos, só para você ter ideia como que o contexto judaico vê as coisas. Nós não saímos ainda da primeira palavra, Bereshit, né? Não saímos ainda da primeira palavra de Bereshit, que é princípio, em um princípio, né? Então nós não saímos dali ainda. Tem muita coisa para a gente ver, tem muita coisa para a gente estudar. Espero que vocês estejam gostando do nosso estudo. E aí, espero que você se inscreva no meu canal, que você deixe seu like aí, beleza? Pode comentar, se quiser comentar, pode comentar aí. Lembrando vocês que o intuito nosso não é tirar ninguém de religião nenhuma. O intuito, pelo menos meu aqui no canal, é que você venha conhecer o contexto judaico, como que as escrituras é interpretada no seu contexto original, como que a mente judaica, como que a cultura judaica vê esses textos, ok? Então eu acredito que vai abençoar a tua vida e acredito que vai agregar conhecimento para você, ok? Que Deus abençoe. Shalom, shalom.